A pintura clássica de Pedro Américo mostra trajes de gala, muitos homens montados a cavalo. Mas será que a pintura condiz mesmo com a realidade? O que realmente significou a independência para o Brasil na época? Isso a gente vai saber com o professor e historiador Gustavo Bonfim, por videochamada. Ele já está aqui. Olá, professor, boa tarde. Olá, tudo bom? Boa tarde, como vai? Tudo ótimo. Para a gente começar, ó, ao fundo a pintura aqui, né, do Américo recria a cena da independência. E eu quero que dessa imagem você fale o que é que realmente aconteceu. Uma coisa bem interessante é que nós vemos que Dom Pedro ele está em um cavalo imponente, sob um aquartelamento ao seu redor, quando na verdade nós vimos naquela época foi justamente Dom Pedro voltando de uma viagem depois de dias e dias viajando em cima de uma mula, né, como eles chamavam naquela época, bestas, já que as viagens que eram muito longas eram feitas através de mulas e não de cavalos. E essa imagem ela é construída também para tentar trazer a ideia e uma construção de uma imagem, né, de um herói nacional, para a proclamação do Brasil. Inclusive, à época, ele não estava se sentindo muito bem, né? A gente vê a imagem dele forte aí, guerreiro, né? Mas ele não estava se sentindo muito bem, né? Não estava bem de saúde no momento. Bom, segundo contam os cronistas e as fontes históricas que relatam o momento ao qual ele recebe as cartas, ele realmente passava por uma indigestão, não se sabe bem o porquê, se foi por alguma coisa que ele comeu ou por alguma água contaminada que ele venha ter ingerido. E disse que pelo menos à altura que ele recebe as cartas, ele já teria ido ao banheiro, digamos assim, umas 8 vezes. Sim. Então, quando ele recebe, ele estava meio fraco, ele não estava, vamos dizer assim, com todas as suas forças, ele não estava 100%, como a gente costuma dizer. Contudo, segundo ainda contam os relatos, ao receber as cartas, ele ficou meio enfurecido, jogou as cartas no chão, pisou, tirou os brasões portugueses, meio pé da vida, porque aquilo tinha ocorrido. Daí é interessante que, como a história conta, ele teria sido o grande herói da proclamação da República, mas quando ele recebe as cartas das cortes portuguesas que tinham sido enviadas a ele pelos emissários de José Bonifácio, elas já estavam assinadas tanto por José Bonifácio quanto pela princesa regente na época, que era a esposa dele, Dona Leopoldina. Sim. Então a independência do Brasil ela também acabou sendo assinada por uma mulher, e não pelo próprio Dom Pedro I. Maria Leopoldina, uma mulher extremamente letrada, criada nas cortes austríacas, ela, juntamente com José Bonifácio, o visto pai da pátria, né, um dos pais da pátria, acabaram fazendo todo o jogo diplomático necessário naquele momento, já que Dom Pedro está em campanha pelo Brasil, tentando manter a paz e a integridade territorial do Brasil. Não é só Maria Leopoldina, a mulher que a gente pode enaltecer, como também a gente pode lembrar de Dona Maria Quitéria, que nasceu aqui em Feira de Santana, na Bahia, e que foi importantíssima e entrou para a história do Brasil como uma defensora da independência do Brasil, já que ela vai acabar ingressando nas forças de combate contra as tropas portuguesas que não aceitavam a independência do Brasil, e ela vai acabar se alistando no regimento aqui da Bahia e vai lutar aqui próximo, inclusive, à fronteira de Bahia e Sergipe. Professor, há controvérsias também em relação à frase que ficou tão conhecida aí como marco, né? Independência ou morte. E aí, Dom Pedro falou essa frase ou também foi criado? Sim, ele falou essa frase. Essa frase ela é falada por ele, inclusive, como tinham várias pessoas com ele, ela é colocada de várias formas diferentes. Uma delas, por exemplo, eu trouxe aqui, eu tinha até salvo ela aqui, que ela inclusive se encontra em um dos livros das coleções de Eduardo Bueno Peninha, que é um dos maiores escritores que nós temos hoje sobre a história do Brasil nesse momento. Ele traz o seguinte relato: as cortes querem mesmo escravizar o Brasil. Cumpre, portanto, declarar já a nossa independência. Desde este momento, estamos definitivamente separados de Portugal. Independência ou morte seja a nossa divisa.